Ela tinha recém-chegado da Angola, no Brasil, e Deus aprove colocar na nossa igreja, na igreja de bairro, como a nossa aqui. E o pastor Diocesi acolheu a nossa igreja, ela pregou. Aí sempre o pastor perguntava: tem algum irmão que quer levar a missionária para sua casa para almoçar? Minha mãe leva ela para casa. Então minha mãe sempre acolheu os missionários, pastores. Então um amor de 33 anos. E tem Madá hoje na nossa igreja, a Madalena a gente chama de Madá, que é, carinhosamente a gente tem esse carinho por ela. Hoje ela já mora em Recife há 33 anos, porque ela foi para o Rio de Janeiro e depois veio morar em Recife. E nós moramos aqui já há 17 anos, né? Madá é mãe de 3 meninas, Rebeca, Laia e Johanna, né? 3 meninas lindas. Teve uma que veio aqui no aniversário da mamãe em janeiro, quem pôde conhecer a filha de Madá. Linda, linda, as 3 meninas. O marido dela trabalha com ela no ministério, na Igreja Batista do Recife, o pastor João Bezerra. Ela atua nos ministérios da igreja junto com o seu esposo, com as suas filhas. Ela faz uma obra também de receber universitários angolanos na sua casa, de acolher também pessoas que vêm de Angola enfermas para operar aqui no Brasil, se tratarem. Na sua casa hoje tem 5 pessoas, né, de fora, né, não conta. Depois ela vai contar isso melhor. Então sempre tem pessoas da terra dela, da Angola, na casa de Madá, e ela cuida sempre com muito carinho. Então a mamãe vai orar por Madá, que vai trazer a palavra hoje, e que Deus possa, né, continuar usando. Né? A gente está muito feliz de você estar aqui na nossa igreja, Madá. Tá bom? Ora pela vida de Madá. Santo e eterno Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito por nós, Senhor. Te agradecer pelos irmãos, te agradecer, Senhor, por estar aqui esta noite na tua casa, Senhor. Abençoe a vida Madá, seja com ela, Senhor, essa filha que tu me deste, Senhor. Abençoe e guarde ela, Senhor. Ó Deus, guarda, Senhor, a tua serva, Senhor. Abençoe, meu Deus. O Senhor sabe que eu tenho uma filha, Senhor. Abençoe e guarde, Senhor. Ó Deus, que tu possa, Senhor, usá-la sempre, sempre, de acordo com a tua vontade, Senhor. Abençoe, meu Deus, abençoe a nossa igreja, abençoe os irmãos, Senhor, os pastores, Deus. Ó Deus, não tem a tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Aí os milagres começaram já a acontecer no aeroporto.
porque eu cheguei, não havia celular, não havia nada, e mesmo saindo da própria nação, a gente tinha cartão de embarque, mas não tinha garantia de estar no avião. E Deus me colocou no voo, eu vi como se fosse uma primeira dama, alguma coisa assim, tipo de valor, sabe? Lá, porque a situação muito difícil, eu saí da minha cidade para a capital, e lá tem meu sobrinho trabalhava na guarda presidencial, então ele morava no mesmo bairro, no Futungo de Belas, e eu fui para a casa dele. E nessa casa dele, então assim, eu passei o tempo jejuando. E eles olhavam para mim como se fosse uma louquinha, sabe? E aí eu jejuando, e chegou uma tarde assim, eu fui para a praia, era próximo à praia, então jejuando, e dia seguinte mesma coisa, aí eles conversando disseram, ela está a pensar que vai conseguir viajar para o Brasil. E além dos voos saírem lotados, mesmo com o bilhete, mas já não vai conseguir, porque aqui só viajavam os grandes, sabe? Só gente grande. E eu já tinha bilhete, o bilhete já era difícil, bilhete de passagem. Depois consegui o talão de embarque, não viajei, não estava conseguindo viajar. E quando eu estava jejuando, numa noite do nada, eu não sei, foram tão corajosos, o pessoal cristão, como vale a pena servir a Deus com alegria em todo lugar. É o que nós ouvimos desde o início, fazer missões na nossa casa em todo lugar. Havia um casal de funcionários da Odebrecht, brasileiros, e eles eram cristãos de Minas Gerais, moravam em Belo Horizonte, mas foram trabalhar em Luanda. E o irmão Renato era muito amigo do pastor Valdeci Anacleto. Pastor Valdeci Anacleto era missionário da Junta de Missões Mundiais. E ele diz que tinha uma jovem, assim, para a honra e glória do Senhor, que a minha igreja gostava muito de mim, e na altura eu era presidente da Mocidade Batista a nível do estado, mas que eu servia a Deus ali na minha igreja com muita alegria e servia também na nação. Então Deus tinha suas surpresas, tinha seu trabalhar, seus objetivos, seus sonhos na minha vida, através da minha vida, até coisas que nem eu própria mais sei, mas Deus tinha. E aí a convenção tinha esse carinho todo. Nem eu mesma assim entendia quase nada. Eu só sei que esse irmão Renato saiu da casa dele de noite, no tempo de guerra, aí até lá no Futungo, eles entraram, tem um portão que não entra à toa. Eles passaram, entraram e encontraram a casa, pela orientação do pastor Anacleto. E quando chegaram lá, falaram que queriam falar com a jovem Madalena. E eles chamaram. Aí ele só falou, olha, está tarde, mas a gente quer levar o seu passaporte. E sua mala, o resto você amanhã de manhã vai muito cedo para o aeroporto. Eu, tudo bem. E aí de manhã bem cedo, para assim sair, já tomei banho, me organizei, coloquei já estava com uma mala grande e uma bolsa daquela que aumenta, sabe? Estava toda cheia, livros, revistas, caderninhos, tudo estava arrumado aí. Então, naquela hora que chegou de manhã para eu sair, assim que eu cheguei lá fora, meu sobrinho também saiu, já tomou banho, então vamos já sair. Quando fomos ver, o pneu estava furado. Não tinha nada. Na jante. Aí a esposa falou, mas aí precisa, depois tinha que deixar para o menino. Eu falei assim, não tem problema. Pode deixar na moto, que eu vou trocar o pneu.
cadê o macaco, cadê não sei o que lá. Aí apareceu outro sobrinho e rapidamente se trocou o pneu e aí a gente saiu, chegamos no aeroporto. Eu só sei que só vieram assim, suas malas. Eu nem sei onde pesaram as malas, não sei mesmo de nada, só sei que eu entrei assim, só com a minha carteirinha, toda chique no salto, sem nada, eu não peguei na minha mala em lugar algum. O Senhor tinha feito isso. Então, não se preocupe, se Deus chegou em sua vida, Jesus Cristo salvou você, Ele mesmo se encarrega de tudo, nos mínimos detalhes. Isso é uma coisa que talvez você não dê importância, porque você compra a passagem, chega no aeroporto, viaja tranquilo, mas para mim não era assim. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a Junta de Missões Mundiais não trabalha de noite, o voo chegou de noite. E aí também não foram avisados, não tinha celular, eles não sabiam a hora que eu poderia chegar. Quando eu cheguei no aeroporto, o pastor falou assim: olha, lá tem táxis, você vai pegar um amarelo, tem um risco azul. Aí você entrega esse endereço, Praça Negra da Bandeira, e aí já tem o número, é a Junta de Missões Mundiais. Só que a Junta de Missões Mundiais não funcionava à noite. Eu cheguei de noite. Então pensei, vou ficar aqui no aeroporto, que a minha sabedoria ficou oculta. Não pensei, deveria ficar no aeroporto, passar a noite e dia seguinte sair. Mas eu pensei assim, eu vou só falar, vou no seminário. Agora imagine, aqui não é Angola que só tem um seminário. Rio de Janeiro tinha vários seminários. Eu falei, vou só falar, vou no seminário. Poderia ir no seminário espírita, no seminário qualquer, né? Eu só falei, vou no seminário. E aí o taxista falou, eu sei, eu levo muita gente para lá. E ele também, não sei o que deu na mente dele, falou isso. Então, irmãos, eu só sei que esse homem me levou no seminário, sabe de onde? Do Sul, Seminário Batista, para a honra e glória do Senhor Jesus. Entrei no seminário, só falei muito em Angola, no portão, tudo já, todo mundo dormindo. Aí foram chamar, um chamaram o outro, me levaram numa casa, né, que tinha meninas. Aí eles falaram, olha, me deram um carro e eu cheia de fome, porque eu estava jejuando. Eu queria só comer quando chegasse, nem já água. Aí eles falaram assim, olha, você vai dormir aqui, fique tranquila, se quiser água, está aqui. E aí, dia seguinte, eu me acompanharam nem na junta. Aí eu só sei que dormi, agradeci a Deus, dia seguinte cheguei na junta de Missões Mundiais. E aí começou a minha caminhada. Deus começou a agir. Ele já estava agindo, né? Mas ele começou a trabalhar. E para contar, aquele meu sobrinho, que nunca quis saber de Deus nada, a esposa dele, a família, depois disso tudo, eles viram a glória de Deus, o poder de Deus. E a esposa dele tinha assim espécie de um mini restaurante, vendia bebida alcoólica, fazia tudo e eu conversei com ela. Não faça isso, você está promovendo algo. Ela falou, você não tem filhos, é por isso que você está a falar isso. O dia que você tiver, você vai saber. Eu falei, não, porque eu creio num Deus que cuida, Deus que honra. Então, isso aí Ele vai fazer com você também. E eu já vinha assim, num dinheirinho contadinho, mas o Senhor falou assim, entrega. Entrega, porque ela falou, eu não tenho dinheiro para começar outro negócio. O Senhor falou, entrega. Eu falei, mas eu estou indo para o Brasil. Disse, entrega. Aí eu peguei, entreguei. Aquele tempo, $100 era muito dinheiro, porque $10 fazia tudo. Mas eu trabalhava, era professora, e aí fazia os negócios.
tinha aquele dinheiro todo, tanto mais que quando eu saí da minha igreja, meu pastor falou, você tem certeza que quer ir mesmo para o Brasil? Lá não vai trabalhar? Eu falei, eu sei. Lá você me falaram tudo o que podia, eu sim, mas eu creio. Porque o pastor Anacleto me perguntou logo no início, você ainda crê em milagres? Eu falei, ainda? Eu creio, aleluia! É a palavra de Deus, eu creio. Ele falou, se você crê em milagres, você pode ir ao Brasil. Então começou, ele não anda. Você não vai trabalhar? Eu falei, não tem problema. Cheguei, entreguei. E aí, como é muita coisa, daí a vigília. Nós só temos hora de começar o culto. Não tem que terminar. Mas eu não vou fazer isso aqui hoje. Posso voltar outro dia. Então, eu só sei que aquele sobrinho, ele entregou a sua vida a Jesus, sua esposa, seus filhos, e no final virou evangelista, ele virou missionário, para a honra e glória do Senhor, naquele bairro. Então, Deus começou aí. Quando eu chego no Iber, período de férias, no Iber, período de férias, é o seminário, né? Era de educadoras, como aqui, o SED, Seminário de Educadoras Cristãs. Então lá era instituto. Ia de férias, mas todos os missionários que vieram de outros lugares, da Junta de Missões Mundiais, estavam aí, na capacitação, porque sempre tem reciclagem dos missionários. Antigamente era anualmente, mas agora, por conta das circunstâncias, não tem sido mais assim. Aí os missionários todos estavam aí, pastor Valdemiro de Michaca, aí já, pastor Davi, Madalena tem que fazer, porque capacitação, porque aí já ia entrar também no grupo para poder fazer promoção de missões mundiais. E nisso, minha irmã, minha maninha querida e muito amada, trabalhava no Iber, que esse ventre aí abençoado, que os irmãos conhecem, Denise, ela trabalhava lá. Pretinha também trabalhava no Iber. Então eram duas servas do Deus vivo trabalhando. Então quando eu passava assim na biblioteca, aí elas ficavam só me olhando. Essa aí é africana que chegou. Aí Pretinha me levou para a igreja dela, mas eu primeiro fui para Moquetá. Aí eu só sei que as duas estavam lá, quem vai levar primeiro. Aí eu fui para Moquetá, e lá em Moquetá o Senhor me presenteou. Contar detalhes é muita coisa. Eu não vou conseguir. Eu só sei que eu experimentei o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, que não faz distinção de nada, de classe social, de raça, de tudo. Eu entrei naquela casa, assim, eu fui muito amada. O que os irmãos imaginarem da alimentação, da dormida, da roupa, de férias, o que os irmãos imaginarem. O Senhor me deu uma família. Eu estava aqui em Pernambuco, os outros iam passar férias. Eu não podia ir em Angola, mas eu tinha o Rio de Janeiro. Eu tinha casa toda hora, mesmo estando aqui em Recife. Eu tinha. E aí Deus foi colocando pessoas. Eu só sei que de repente a casa virou a junta, porque todos que vinham passavam lá. Eu levava todo mundo para a casa de Deus. Quando eu cheguei tarde, ele era bebezinho. Todas as pessoas, inclusive o secretário da convenção, o secretário executivo da Convenção Batista de Angola, no lugar de ir se hospedar lá não sei aonde, conjunta com convenção, foi se hospedar aonde? Na casa de Denise e de Nando. Então todas as pessoas passaram lá. E Deus fez isso. Então, ser missionário em casa, em todo lugar, do jeito que Deus mandar. Para a gente anunciar as maravilhas do Senhor em todas as nações.
realmente nos entregamos ao Senhor, com tudo que nós somos e com tudo que a gente tem. Se a gente separar o que nós somos e o que nós temos, aí fica difícil. Porque Jesus Cristo, ele veio por inteiro. Quando Deus enviou seu Filho amado, ele veio, inclusive morreu na cruz. Só por isso que eu e você somos irmãos. Por isso é que eu e você temos vida. Então foi por inteiro e foi por amor. Então, se eu aceito o amor de Deus, eu agora também tenho que me entregar por inteiro, para que o Senhor use a minha vida como Ele quer, aonde Ele quer, do jeito que Ele quer. Começando em casa, na rua, na escola, em todo lugar. Ele usa como quer. E assim, quando cheguei aqui em Recife, então no seminário, havia momentos que falavam assim: você não veio estudar no seminário, você veio fazer lições aqui, você veio testemunhar, você veio trabalhar. Porque aí eu lembro momentos difíceis, aí aquilo que a minha irmã falou, que no trabalho não é só no trabalho, na igreja e em todos os lugares onde nós estamos também. Se você realmente é totalmente dependente de Deus, a sua vida vai falar mais alto que as suas palavras. As suas ações e atitudes, elas vão falar tão alto que muitas vezes as palavras não serão ouvidas. Porque mesmo que você falar que está cansada, mesmo que você falar que não pode, mas as suas ações estão dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E aí Deus vai fazendo. Então, assim, falam: não, o que aconteceu? Chama a Madalena, aconteceu. Vai falar com a Madalena. Quem diz isso é nada. A Madalena passou coisas piores. Vai perguntar a ela, deixa a Madalena, sabe? E aí Deus foi fazendo isso e Deus foi mudando vidas. Não porque eu era melhor que as outras, mas porque eu estava ali para aquele tempo. O Senhor havia me chamado para aquele tempo, estar ali e para anunciar as maravilhas do Senhor para este povo. Então nós fomos chamados, o Salmo 96, verso 3, por favor, irmão, vamos repetir esse versículo, já lemos ele, mas vamos repetir esse versículo. O que a palavra de Deus diz? Que a gente deve anunciar o quê? Anuncie entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. De que maneira nós poderemos anunciar? E como poderemos anunciar algo que ainda não experimentamos? Eu só posso anunciar aquilo que eu já experimentei. Você
falei, meu Pai, lembrei da igreja que ama missões. Eu falei, o povo ama a África. E eu estou aqui como embaixadora mesmo. Não é nem embaixatriz, que é esposa lá do embaixador, não. É mesmo embaixadora. Embaixadora do reino. Do Rei Jesus. Então, se Deus me colocou aqui, eu oro pelo meu povo. Eu já jejuava e toda sexta-feira tinha vigília para minha nação. E quando essa notícia saiu, eu pensei, vou compartilhar essa notícia com o povo de Deus. E quando eu estava orando, a missionária Basti apareceu. Eu falei, missionária, Basti, ela era coordenadora do internato no SEI. Aí eu mostrei, ela falou, Madalena, eu só mostrei. Ela falou, olha aí, a oportunidade que a gente tem de evangelizar. Eu mesmo, eu falei, eu estava orando justamente por isso. Aí ela falou, vou falar com o pastor Joel. A gente precisa pelo menos dar uma cesta básica, alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Eu sei que meu irmão apareceu justamente nessa fase. Aí, pastor Denilson, não é? Aí ele ia comprar a cesta básica, até na ceasa, ia, deixava tudo lá em casa. A gente passou um momento que dividíamos um quilo de arroz. Aí, para 2 pessoas, o pacote de macarrão ia com outra. E aí, quem levou agora, depois, tudo. Só não dividimos pasta de dente no saquinho. Que a gente dividia tudo para todo mundo ter. E nunca faltou. Para a honra e glória do Senhor. Nunca faltou. Então, Deus, Ele faz a obra como Ele quer. E Ele usa quem quer. Então, eu já tinha isso de lá. Porque eu nasci num lugar que, se fosse aqui, talvez seria rica. Era uma fazenda enorme. Tinha muito gado. Se vocês imaginarem, todo tipo de animais quase a gente tinha. Frutas, não se fala, tinha pomares de frutas. Tinha lugar de bananeiras que eram não sei quantos hectares. E aí tinha. Os meus avós foram para esse lugar, meu avô e minha avó não tiveram família. Foram pegos, feitos escravos, burros de carga, levados para um lugar. E nesse lugar, eles cresceram, é porque a história é longa, eles andavam com os bueiros. No tempo colonial, tudo que os irmãos imaginarem aconteceu em Angola. E os negros eram tratados como lixo mesmo, sabe? E então eles viveram isso, mas eles foram levados meninos, então eles criaram como bichinhos de estimação. E aí eles ajudavam em tudo, faziam tudo, só que meu avô gostou da minha avó, que ficava na outra família, era jovem, minha avó também era jovem, então eles se casaram. Então, foi o primeiro casamento que teve de 2 jovens cristãos, todos jovens. Na igreja, foi o primeiro casamento que aconteceu nessa igreja da Upata. Assim, para a honra e glória do Senhor. O Senhor, desde o ventre, realmente, assim, a gente, todo mundo que nasceu era especial. Mas, assim, eu me senti muito privilegiada pelo Senhor de ter nascido no continente africano, uma nação tão, assim, atacada, assim, espiritualmente falando. Mas, de repente, eu fui nascer num lar cristão. Os irmãos não calculam a minha gratidão diante de Deus. Nasci num lar cristão. Os meus avós conheceram Jesus, passaram para o meu pai, e meu pai, depois a família da minha mãe também foi conhecer. A família da minha mãe era mesmo do mundo. Meu avô era rei, minha avó, mãe da minha mãe, foi 3ª mulher do meu avô, porque o rei
tinha uma, tinha outra, foram buscar minha avó, procuravam uma moça formosa, né, segundo eles, bonita, e levavam para ser mulher do rei. E, infelizmente, assim, na cultura deles, pagã, era assim, muito triste. Mas, do outro lado, a gente não sabe. Deus permitiu tudo isso. Essa avó, Teresa, foi ter 8 filhos e um dos 8 é a minha mãe. E minha mãe conheceu Jesus. Aí o outro conheceu Jesus. Todos começaram, um por um, conheceram Jesus. No final, minha avó conheceu Jesus. Por último, meu avô, que era esse rei, cheio de tradição, de coisas ocultas, porque a palavra de Deus, como diz em 1 Coríntios, não é? A palavra de Deus, a gente sabe que é poder de Deus. É loucura para o mundo, mas é poder de Deus para os que creem. E aí eles creram no poder de Deus, creram na palavra de Deus e eles foram salvos. Aleluia. Meu avô também foi salvo. E aí a família toda. Então nós nascemos já numa geração lar cristão, irmãos, sobrinhos, e assim Deus foi fazendo. E alguns, por conta de status e da questão da ideologia da nação, fugiram do Evangelho. Eu também fiz um curso, era professora, então eu tive que fazer esse curso porque lá tinha a política de que no partido vai quem merece e não quem quer. E eu fiz parte do movimento da juventude por eu estar numa escola que eles acharam que eu tinha que fazer parte desse movimento. E aí, esse movimento nos ensinava a negar o próprio Deus e dizer que o homem realmente não foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas sim veio do macaco evoluído. E a gente tinha que ensinar isso para as crianças. Mas eu cria na palavra de Deus. E aí Deus me colocou no meio desse povo, onde eu poderia testemunhar o poder de Deus, que era loucura para a sabedoria humana. E aí eu dizia, mas a palavra de Deus diz: eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. E ainda tem outra, eu fui criada para a glória de Deus. E os meus colegas diziam, você vai ser morta. Você não pode falar isso. E aí eu tinha certeza absoluta de que se eu fosse morta, eu seria para a glória de Deus. E se eu vivesse, viveria para a glória de Deus anunciando. E assim foi durante muitos anos. No final, quando estavam apertados, eles falam, Madalena, pastora, como é que é na sua igreja? Como é que é? É assim mesmo. Então, a gente precisa se esconder por trás da cruz de Cristo. Porque aí há força, aí há poder, há vida, há esperança. A palavra de Deus é poder para os que creem. Então nós podemos anunciar as maravilhas do Senhor de diversas formas. Através daquilo que nós temos recebido do Senhor, através daquilo que nós somos, e nós todos somos privilegiados. Porque se você não tem talvez riquezas e riquezas, mundo de riquezas, mas você tem vida, você tem saúde, você ainda tem pernas para andar, você tem braços para tocar. Você tem. Quando a nossa querida irmã missionária estava aqui falando sobre África, né, alguma parte da África, então eu estava lembrando muitos detalhes. Eu sei o que é sair de casa
só com a roupa do corpo. Correr sem identidade, sem RG, sem nada, só com a roupa do corpo. E voltar, não encontrar mais nada dentro de casa. Só encontrar paredes. E muitas vezes eles queimam até a casa, você não encontra mais nada. E alguns, quando depois que cessa aquele fogo, ainda vem o irmão, vem se encontram, o pai e a mãe estão vivos. E tem pessoas que já não encontram mais pai nem mãe, só 2 irmãos sobraram. E tem família que os 3 morreram, tem família que 5 morreram. E é isso deles aí. Então, começar tudo do zero. Mas como você faria se isso acontecesse com você? Você ainda anunciaria as maravilhas do Senhor entre todas as nações? Você ainda cantaria a glória de Deus? Você anunciaria a glória de Deus? Então, nós amamos a Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Deus é Deus. Jesus Cristo é Filho de Deus. É aquele que nos dá vida. É aquele que cuida da gente. E é aquele que tem domínio, tem poder sobre todas as coisas. Se Ele quiser, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Deus sem a gente é Deus. Mas nós sem Deus, para nada servimos, não somos nada. Mas Deus nos tem como filhos queridos e amados. E obrigado, aleluia, isso mesmo, glorifico o nome do Senhor. Porque você é filho querido e amado do Deus vivo. E Ele conta com você para anunciar as maravilhas do Senhor entre todas as nações, aleluia. Talvez você possa dizer, eu não tenho estrutura, eu não consigo, eu tenho medo de avião, como é que eu vou atravessar o Oceano Atlântico? Querida, meu querido irmão, você talvez não precise nunca atravessar o oceano, nem Atlântico, nem Índico, qualquer outro, você não vai atravessar nenhum oceano com os seus pés, mas Deus quer que você atravesse o oceano, Deus quer que você rompe barreiras, porque Ele quer usar a sua vida, onde você não chega com os pés, o tempo que Deus deu a você, você pode separar um pouco para dobrar o seu joelho e dizer, Deus, eis-me aqui. Use a minha vida. Eu quero só mesmo na presença do Senhor. Mesmo que as palavras não saiam mais, você vai colocar o seu rosto no pó, você vai dobrar o seu joelho e Deus agora vai falar, porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos e Deus vai lhe usar. Deus, Ele usa quem quer, como quer, aonde quer, do jeito que Ele quer. Então, se você crê no poder de Deus, se você crê que a palavra de Deus é poder de Deus para aqueles que creem, então você será um instrumento da graça de Deus para anunciar as maravilhas do Senhor em todas as nações. Você vai anunciar as maravilhas do Senhor em todas as nações. Talvez se eu não fosse recebida do jeito que eu fui recebida, teria desistido. Foram muitos desafios
partir daí, Deus começou a fazer algo na minha vida e através da minha vida. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, talvez eu não teria um ministério de apoio para esses universitários, para esses doentes, para essas pessoas que chegam. O tempo que eu estudei no seminário, aí Deus me desafiava muito nas ofertas de missões, porque os missionários também dão oferta para missões. Quando estávamos aí no seminário, na campanha de missões, então tinha assim alvos, e aí o alvo é X, o alvo é X, e eu sempre na minha cabeça sempre reclamava, esse alvo é muito pouco, não pode ser, é muito pouco, tem que ser mais. Mas eu era a pessoa que menos tinha coisas, menos tinha recursos, mas eu reclamava que o alvo era pouco. E uma vez que eu reclamei, o alvo era pouco, aí Deus falou comigo. E aí eu visitei, olhei para a reitora, olhei para a doutora, olhei para outra doutora, olhei para os doutores lá no seminário. Eu falei, sou a doutora fulana, ela mesmo é aposentada na Federal. E ela também, ela é não sei o que lá. Comecei assim, aí Deus falou, não se trata disso não. Eu uso quem eu quero. Eu uso quem está disposto a obedecer. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Aí o Senhor falou assim, você vai dar o alvo. O alvo todo do seminário, Deus falou comigo, você vai dar. Eu falei, meu Deus, eu? Louco eu? Falou, você vai dar. Aí eu, oh, aleluia, glória a Deus. Cheguei no quarto, chorei, dobrei o joelho, mas eu falei, se o Senhor falou, vai dar, eu vou dar, como vai ser, eu não sei. Mas Ele vai colocar na minha mão e eu vou dar. E aí comecei, vender salada de fruta, vender bombom, aí comecei aquele sequilho, comecei amendoim melhorado, e aí comecei, vender um bolo gelado, comecei lá no seminário, e os que me conheceram no seminário, eu andava com um pote aqui, um pote transparente que tinha sequilho, tinha garoto, tinha sonho de valsa, e assim ia. Eu só sei que eu fui, quando faltava pouco para o dia, aí vinha um vale. Aí você tinha que ir num correio. Esse vale vinha de onde? Do Rio de Janeiro. O vale vinha do Rio de Janeiro para Madalena. E aquela amiga, ela também não tinha muitos recursos. Eram na altura duas irmãs, eram muitas irmãs, mas as duas irmãs trabalhavam no salão, arrumavam o cabelo, e sempre que eu ia no Rio, meu cabelo ficava todo, sabe, daquele jeito. Ele aí é rebelde, então ele ficava mansinho. E aí ficava toda. Aí eu só sei que aquele vale chegou. Eu não falei nada, nem mesmo para minha mãe Judite falei nada. Fiquei calada, e aí Deus fez. Quando aquele vale chegou, olhei o vale, eu já tinha trabalhado um pouco, e o vale veio exatamente o valor, sem dízimo, sem nada, o valor que era o alvo do seminário todo. Eu falei, Deus, tu és fiel. Esse Deus que promete, cumpre. Aleluia! A obra é dele, essa obra tem dono. Não se apeneie. Se coloque apenas diante de Deus, porque Ele é dono, Ele vai fazer do jeito que Ele quer. Eu aprendi a não me preocupar mais. Faço o que for necessário, mas eu quero honrar o meu Senhor. Se precisar com as minhas mãos, amém. O que precisar, eu faço. Mas eu quero servir ao meu Senhor com alegria. Então, peguei aquilo que eu vendia, peguei aquele, o Senhor botou aí, todo mundo assustou. Depois que foram colocar, eu estou
fomos chamados que atacaram o carro ali e mataram o pai dessa nossa amiga e mataram os 2 irmãos. Quando chegamos, encontramos 3 cadáveres assim. Aquilo me deu uma dor tão grande, sabe? No tempo de guerra, eu fiquei muito triste, mas aí eu precisei abraçá-la e dizer que Deus estava, mesmo assim, ainda estava nesse negócio. É difícil, mas eu sei que Deus está. Depois de muitos anos, quando eu estava aqui no Brasil, eu deixei meu pai, deixei meus irmãos, eu recebi a notícia, meu irmão foi na fazenda, meu pai quis retornar, minha mãe já estava na glória, então a guerra estourou de novo, meu irmão resolveu buscar papai, de 36 anos. Quando vinha, eu sei que meu pai nem do carro saiu. Aí eles tacaram aquelas bombas, morreu meu pai, morreram os meus 4 irmãos. E eu estava aqui. E estava com um bebezinho pequenininho da minha sobrinha que tinha só 1 mês de vida. Não podia nem ir para lá. Eu só sei que fiquei. E na altura eu tinha conferências na Igreja Batista em Caetezu. Eu tinha que falar nessa igreja, já estava tudo certinho. E eu não tinha pernas onde enfiar minhas pernas, eu não sabia o que fazer. E assim eu chorava, gritava. E apareceram pastores, amigos para me abraçarem, consolarem. E tinha uma das colegas boliviana, ela chegou para mim e falou assim: Madalena, eu não conheci uma pessoa no seminário assim que amasse tanto, mas tanto Deus, que serve tanto, mas tanto assim como você. A gente visita isso, a gente passeia, a gente faz aquilo, você toda hora. Se não está nessa igreja, está não sei aonde, é no seminário, está na sala não sei aonde, está na sala de oração, está trabalhando no interior. Mas que Deus é esse, Madalena? Ela falou: que Deus é esse? Não podia usar de misericórdia com você? Eu me senti jovem. Aí eu parei, eu falei: Deus usou de misericórdia comigo sim. Eles foram salvos. Vai chegar um momento que eu vou reencontrar com todos eles. Porque mesmo que eles não tivessem ido agora, em algum momento eles teriam que ir. Então, mesmo Deus que havia dado, Ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não significa que eu estava falando sorrindo, feliz da vida. Eu estava muito triste. Mas eu tinha segurança em Cristo Jesus. Que a guerra não poderia parar o poder de Deus. A morte não poderia me separar do amor de Deus. Então, o que te separa do amor de Deus? O que te faz parar? Você recebeu a missão, a responsabilidade de ir. Ide por todo o mundo. Nós recebemos a missão como igreja, recebemos a missão de anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Amém? Você está disposto para fazer a vontade de Deus? Deixa Deus te usar. Não se preocupe se é muito ou pouco. Lembre também da oferta da viúva. Eu nunca me preocupei. Às vezes as meninas falam assim: mas mãe, se visita, pode ser o embaixador, pode ser o cônsul, pode ser quem for. Chegou na minha casa, como que tem? E durante muito tempo, nesse ministério de apoio, então aí chegou um momento que a embaixada chegou até em casa. Eles falaram assim, a embaixada de Angola, eles falaram assim: olha, foram algumas freiras lá no Rio e disseram que elas estavam sendo cuidadas por um casal de pastores e que esse casal cuidava de muita gente.
chegaram, aí conversaram, já que é assim, em vez de associação, nós falamos, não, nós temos uma missão, porque nós somos embaixadores do Rei Jesus. Então a gente cuida das pessoas. É mesmo, mas a gente queria que fosse uma comunidade, que tivesse uma direção e tudo mais. Não, nós não temos isso não. A gente segue o nosso povo e qualquer pessoa que precisar. E aí começamos também na migração, Polícia Federal, coisa difícil, às vezes as pessoas não entendem, ou só falam inglês, não conseguem entender português na hora, ou então alguma coisa, então a gente começou a auxiliar pessoas. E essas pessoas começaram a ver algo diferente. Hoje eu não conheço Cabo Verde, mas tem pessoas em Cabo Verde que experimentaram as maravilhas do Senhor dentro do Brasil. Para os irmãos terem ideia, a filha do Nino Vier, que era o presidente de Guiné-Bissau, ficou na nossa casa há 6 meses. E a minha casa é bem humilde, que os irmãos não imaginam. Bem humilde. É a casa assim, entre eles seria mais humilde, mas é a casa que Deus permite entrar várias pessoas. Eu lembro que a esposa do cônsul da Itália ficou um tempo que ela queria dormir lá em casa com o menino dela pequeno. Eu falei, mas Silvina, por quê? Você quer dormir na minha casa, numa caminha dessa? Sua casa é um apartamento por andar, na Avenida Boa Viagem. Você quer dormir aqui? Mosquito a mosquito, no apartamento era do outro lado quente. Ela falou, mas eu quero dormir aqui, porque aqui eu tenho paz. Então a nossa casa tem que ser um lugar de paz. Nossa casa é um lugar que Jesus mora. Então as pessoas devem se sentir amadas, acolhidas, como eu também fui amada e acolhida na casa da minha mãe Judite. Então você não se preocupe. E minha mãe trabalhava tanto, aquele tempo fazia coxinha. Não era mesmo maisinha. E cuidava de tanta gente. Mas cuidou de muita gente. Então não se preocupe com o que você tem. Deus conhece você. Ele conhece melhor do que qualquer um. Então se entregue mesmo com tudo que você é, com tudo que você tem. Até porque tudo que você tem foi Ele que deu. E você não tem como esconder dele. E é muita coisa, eu não vou falar, é tanta coisa, né? Eu não vou contar todas as experiências, porque a gente já está virando um culto africano, parece que virou já vigília, né? Que horas são? Não sei, eu não estou vendo, não vejo bem. Virou vigília, vamos parar por aqui. Eu só quero dizer para você que ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame a Deus de verdade. E Ele é que vai estabelecer tudo na sua vida. Procure se esconder atrás da cruz de Cristo. Porque Deus vai fazer coisas que você nunca imaginou. Deus vai fazer. E o trabalhar de Deus não é só você se encher de bens materiais, não. Tem coisa melhor ainda. 2 coisas eu oro a Deus que nunca faltem na sua vida, na vida de todos aqueles que amam a Deus. E eu já tenho certeza absoluta que você experimenta isso, porque toda pessoa que ama verdadeiramente Deus, aquela pessoa que tem a alegria de anunciar as maravilhas do Senhor com a sua maneira de viver, ela experimenta o gozo, que é a paz que excede todo entendimento, independentemente das circunstâncias. E a segurança em Cristo Jesus. Porque você não vai ter o que temer. Vai temer o quê? Se você não tem poder para fazer nada na sua vida, você tem alguém que trabalha em seu favor.
você vai ser tão agradecido que vai começar a pular, sair com alegria e anunciar as maravilhas do Senhor. Você não vai conseguir guardar, vai sair pulando e anunciando para a glória do Senhor. Amém? Amém. Acho que é melhor parar por aqui, porque senão a gente vai. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida e anuncie as maravilhas hoje e enquanto você viver, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Amém. Tudo que a gente viveu hoje, com cada palavra, com tudo que aconteceu aqui nesse culto hoje. Como a Vanessa também falou, né? A gente teve a chama acesa novamente no coração, porque muitas vezes nós passamos por tantas lutas, muitas vezes a caminhada é tão difícil e solitária. Aí o Senhor vem, traz uma palavra maravilhosa dessa. Nossa, o coração está quase saltando do peito. Louva a Deus pela vida da Madalena. Eu sempre ouvi falar sobre ela e hoje eu louvo a Deus porque eu pude contemplar, conhecê-la nesse ministério lindo. Quero conhecer mais ainda a sua história, esse testemunho lindo, porque isso edifica as nossas vidas e nos encoraja a seguir. Porque não é fácil. Eu ouvia muito de uma amiga missionária, Márcia. É um ministério solitário, você vai entender quando estiver na caminhada. Mas, ao mesmo tempo, é glorioso ver que o Senhor está conosco lado a lado, em todo o tempo. Amém? Então, eu gostaria, nesta noite, de agradecer a Madalena e entregar essa lembrança da nossa igreja, sua filha, Deus continue abençoando. Eu gostaria de chamar a Vanessa aqui também. Vanessa, para quem não sabe, olha só que lindo. Que delícia. E Vanessa, a gente se conheceu na caminhada também. Deus fez a gente se encontrar numa viagem missionária para o sertão de Alagoas. Mesmo a gente sendo da mesma igreja na época, mas a gente não se conhecia. A gente se conheceu por causa da obra missionária. E eu louvo a Deus porque já são 5 anos aí de caminhada, de amizade, né? É uma irmã que Deus me deu. E eu louvo muito a Deus pela vida dela, né? Porque, nossa, como Deus é lindo, né? Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos abençoar. E Vanessa é uma dessas pessoas que sempre foi um instrumento de Deus na minha vida. Desculpa, eu sei que a hora está avançada, mas eu preciso falar. E nessa viagem, Deus fez algo tremendo, né? Onde Vanessa foi curada naquele momento lá. E a partir dali nós caminhamos juntas durante muito tempo. Nós duas juntas também lideramos o Ministério de Missões há alguns anos atrás. E mesmo a gente estando em ministérios diferentes, mas estamos no mesmo reino e continuamos caminhando juntas. E é isso que a igreja precisa entender. Nós somos um só reino e precisamos continuar juntos para a glória de Deus. Amém? Vanessa, muito obrigada. Deus abençoe. Gostaria de chamar o pastor agora, o pastor Elcio, para completar a questão apostólica.
muitos anos, né? Desde a fundação praticamente. Deus continua abençoando os seus ministérios. Amém? Estendo suas mãos e o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do seu Espírito Santo sejam com cada um de nós, presentes, e com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje sempre você diz. Amém.